Bom dia, pessoal. Aqui é Tony Piccolo, do Instituto Amai-vos Contém Amor. Vamos começar mais uma live aí sobre mindfulness, falar sobre ansiedade. Estou chamando a Silvana aqui. Estamos falando aqui do Instituto Amai-vos. O Instituto Amai-vos Contém Amor é uma OCIP, uma organização social civil de interesse público. E a gente trabalha aí com a questão do amor e direitos humanos. É uma plataforma digital que produz e distribui conteúdos educativos e culturais. Então a gente tem muito conteúdo bacana, falando sobre o sentido da vida, mistério da morte, espiritualidade, direitos humanos, e tem 12 serviços online gratuitos, né? Os culturais e sociais. Então tem padre online, pastor online, sheik online, judaísmo online, afrodescendente online, enfim. E os de diversidade também, diversidade sexual, pessoa com deficiência, equidade de gênero, enfim, são 12 serviços online gratuitos. Se tiver interesse, dá uma entrada lá no site, contemamor.com.br. Silvana, estou te esperando lá, já te chamei, deixa eu chamar de novo. Chamei de novo aí, Silvana. Silvana entrando aí com a gente. Bom dia, Silvana. Bom dia, Tony. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Dia clareando aqui, né? Você também aí, como é que tá? Choveu muito? Ontem choveu muito, 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 muito e hoje aqui está clareando também, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Silvana, querida, tava falando um pouquinho do Amai-vos. A Silvana é nossa querida, foi durante muito tempo nossa pastora online e agora mudou, né? Silvana foi para equidade de gênero e é parceira em alguns conteúdos e serviços nossos aí, como o Mindfulness, que a gente acabou de fazer um programinha completo aí de 8 semanas. E ele vai estar disponível em breve aí para todo mundo. Quer dizer, já está disponível no YouTube e no nosso Instagram, né? @contemamor.amaivos. Então tem todo o processo lá do Mindfulness. E a Silvana está assumindo agora a área de equidade de gênero, né, Silvana, no Amaivos. Uhum. Bacana. Então, Silvana, hoje nós vamos falar de ansiedade, né? Queria passar a bola para você. Ansiedade aí, o Mindfulness tratando de ansiedade. E, enfim, bem-vinda aí, boa colocação, Silvana. Obrigada, Tony. Então, assim, aproveitando esse momento, né, que a gente está vivendo de transição, de eleição, de final de governo, fica todo mundo meio ansioso, né, o que vai acontecer na economia, na cultura, no país, internacional, guerras, né, o Covid aí dando sinais de outras variantes. Então, tudo isso aumenta a nossa ansiedade. E ansiedade é um fator humano, né? Assim, a ansiedade ela pode ser a nossa aliada ou ela pode ser a nossa inimiga, né? Ela é a nossa aliada quando ela antecipa um perigo, quando nos deixa alerta, mas ela pode se tornar nossa inimiga quando a gente projeta tudo no futuro, né? E geralmente essa projeção do futuro é uma projeção negativa, quase sempre negativa, né? Às vezes existem algumas pessoas que elas ficam ansiosas pelas coisas positivas, né? Então, assim, você fala para uma criança que amanhã a gente vai à praia ou amanhã a gente vai tomar sorvete naquela sorveteria que tem um sorvete maravilhoso e tem criança que não vai dormir, vai ficar ali. O que vai acontecer com aquela ansiedade? Que é normal, né? Só que às vezes essa ansiedade ultrapassa a nossa etapa de criança, ultrapassa a adolescência e entra na vida adulta, e às vezes a gente também nós ficamos ansiosas por coisas positivas e negativas, né? E aí eu queria convidar você para refletir um pouco comigo, pensar assim, da onde que vem isso, né? Assim, da gente parar um pouquinho e examinar como é que a gente sente essa ansiedade no corpo, né? Onde ela bate mais, né? Se a gente sente dor de estômago, se a gente sente o rosto queimando,
Se a gente sente dor de cabeça, onde a gente sente ansiedade no corpo. Isso é importante. Se suas mãos, né? Onde que localiza-se no corpo. Porque quando a gente identificar no corpo, vai ser mais fácil a gente perceber o processo de ansiedade. Como ela vai se instalando e se aumentando. E vai aumentando. E uma outra coisa também é perceber da onde que vem isso no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, o que você queira chamar, né? Como ela começa, quando ela se instala, e por que ela fica ali confortável, né? Por que a ansiedade vem e mora na nossa alma? Por que a ansiedade, ela encontra um solo fértil? Se a gente andar pelas ruas e perguntar às pessoas, quase todo mundo vai dizer, eu sofro de ansiedade. Acho que todo mundo hoje, né? Não, eu sofro de ansiedade. Uma coisa é a gente estar ansiosa por um evento, como eu dei o exemplo. Vou tomar um sorvete naquela sorveteria maravilhosa. Vou encontrar alguém que eu não vejo há muito tempo. Agora, um estado permanente de ansiedade, por que a gente vive num momento tão propício para isso e por que nós, como pessoas, temos esse solo fértil, né, onde a ansiedade vem e mora? Uma coisa que os estudos de neurociência ligada a mindfulness traz e que pode nos ajudar a percorrer esse caminho é pensar nessa questão da nossa falta de presença e da nossa capacidade, que às vezes a gente acha que é boa, de fazer múltiplas atividades, né? A gente está mexendo no celular e conversando com alguém, mexendo no celular e fazendo algo no computador, né? Essa coisa de multitarefas, que é algo que a gente faz, e nós mulheres, né? Tem algumas mulheres aqui na live, nós mulheres ainda nos orgulhamos disso, dizemos, nós temos essa capacidade de fazer múltiplas atividades e os homens não. Só que isso é uma perda de foco e isso aumenta o nosso nível de ansiedade. Porque o que a neurociência diz é o seguinte, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, como a gente pensa que consegue fazer. A gente precisa se desligar de uma para fazer outra. E como a gente está fazendo supostamente ao mesmo tempo, a gente faz esse desligamento muito rápido, assim, segundos. E isso daí sobrecarrega o nosso cérebro. Então, junto com a ansiedade vem a nossa incapacidade de conseguir se sentir feliz, né? Então, assim, nós não nos sentimos felizes. E aí a gente vai sempre antecipando para o futuro a nossa infelicidade. Hoje eu não me sinto feliz e certamente no futuro eu também não vou me sentir feliz. E aí essa ansiedade é sempre uma projeção de algo negativo que vai acontecer no futuro. Eu não vou conseguir passar naquela prova, eu não vou conseguir dar uma boa aula, eu não vou conseguir pagar aquela conta, eu não vou conseguir. Será que eu vou conseguir chegar no meu compromisso? A gente está sempre antecipando o futuro e de uma forma negativa. Então, assim, foi feito um estudo numa universidade americana que eles criaram um app e deram para algumas pessoas, 5.000 pessoas mais ou menos, e as pessoas tinham que dizer o que elas estavam fazendo e colocar o senso de felicidade naquele momento. Aí a pesquisa chegou à conclusão que é o seguinte, que a nossa capacidade de estar presente em alguma situação aumentava o nosso nível de felicidade. Então essa coisa de eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, não tenho noção do meu corpo, não tenho noção da minha mente, da minha alma, noção do que eu estou ali
né? Que é aquela coisa do piloto automático. Eu não sei se acontece com você, Tony, mas acontece muitas vezes comigo. Hoje eu não tenho mais carro, eu vendi meu carro, mas quando eu estava dirigindo, quando eu dirigia, às vezes eu estava pensando em tantas coisas que eu não conseguia perceber o caminho. Aí você fala, nossa, aí você olha assim, aonde eu estou? Imagina no algo que a gente tem que ter atenção, né? Que a gente tem atenção, a gente não tem. Imagina nas outras coisas, né? Que a gente faz sem um mínimo de atenção. Então, assim, uma das formas da gente traduzir mindfulness é atenção plena. E consciência plena. Eu prefiro consciência plena porque não é só estar focado, atento, é consciência de si, do seu corpo, do outro, da ética, do meio ambiente. Então, assim, essa falta de presença aumenta o nosso nível de infelicidade. E, Tony, se eu e você, se a gente conseguir ficar presente, a gente vai perceber que no presente a gente tem tudo que a gente precisa. Agora, nesse momento aqui, a gente tem tudo que a gente precisa. Nós estamos respirando, eu tenho uma água aqui, eu já tomei o café. Nesse momento aqui. Mas, no passado, eu tenho coisas que eu deixei para trás que eu não resolvi. No futuro, tem coisas que eu não sei o que eu vou acontecer, que vão acontecer. Então a gente fica nesse misto de ficar preso no passado e num diálogo mental o tempo todo com o passado. Então, assim, uma maneira de ajudar a gente a lidar com a ansiedade é soltar, é desapegar. Como é que a gente faz isso? Né? Mas, Silvana, isso é quase impossível. Como é que eu vou soltar? Meu professor, um dos meus professores de mindfulness, ele fala assim, se você pensou mais de três vezes no assunto, já virou um diálogo mental inerte, né? Já virou um tormento mental. E a gente fica assim, por que que eu me comportei daquele jeito? Por que que eu não dei essa resposta? E a gente fica nessa murmuração mental, voltando toda hora naquele assunto, toda hora naquele assunto. Então, assim, se dar conta que a gente entrou num diálogo mental que está só aumentando a nossa ansiedade. Fala, Tony. Deixa eu te dar um exemplo, você estava falando aqui, eu estava me lembrando, eu pratico a espiritualidade católica inaciana, né? E uma das coisas que eles falam muito quando você começa o retiro espiritual é você estar fazendo uma releitura amorosa da sua vida. E aí, basicamente, ele fala o seguinte, o que não te matou, te fez crescer. Então pega aquele saco que você traz, né, que você vem carregando de decepções, de frustrações, de mágoas e tal, deixa aquilo para trás, joga aquilo fora, que aquilo não vai adiantar nada para você. Aquilo ali te trouxe experiência, te trouxe maturidade, mas não adianta você ficar carregando esse saco a vida inteira, né? Então olha para frente, né? Eu sei que é uma prática que não é muito fácil, mas é. E você me lembrou também um outro evento que eu passei com o Padre Ávila, falecido, era um jesuíta, Silvana, maravilhoso. Ele era um sociólogo, Fernando Baixo d'Água, ele foi da Academia Brasileira de Letras e tal. Uma vez eu fui pegar ele na residência dos jesuítas ali na Gávea, e aí a gente saiu da residência, ele ia lá para casa, a gente estava começando a elaborar o projeto Amaivos, né, o Contém Amor, e ele estava nos ajudando lá no início. E aí ele saiu da casa e se deparou com uma árvore, com umas flores lindas, assim, nascendo, né? Aí ele falou, Tony, vem aqui, vem aqui. Aí ele foi, mas ele ficou uns 5 minutos contemplando aquela flor, sabe? Ele tinha já uns 80 e pouquinhos anos, já era um senhor, mas ele ficou assim maravilhado, ficou assim, parou tudo, a vida dele parou ali, e ele ficou uns 5 minutos contemplando aquela florzinha, entendeu? Então um cara assim, brilhante intelectualmente, cultérrimo, né? Com uma vida já né? de religiosa, né, por trás e tal, e ele ainda se espantando, né, com a beleza, né, com a natureza, com a beleza do mundo, enfim, foi uma experiência muito legal. Mas enfim, queria só dar esse exemplo. Bom exemplo, Tony. Assim,
É interessante você falar essa palavra espanto, né? Então, assim, é uma palavra muito cara para a filosofia, né? A filosofia nasce do espanto, né? Então, assim, de você estar diante de uma coisa como se fosse pela primeira vez e perguntar o que é, né? Então, assim, mindfulness é isso que você falou. É, é estar diante do mundo como se fosse, por isso que é consciência, você estar diante do mundo, diante das pessoas como se fosse a primeira vez. E aí os nossos olhos se abrem, né? Se a gente conseguir ficar presente, a gente consegue ver a beleza do mundo. Sem presença, o que que faz, né? O que que a ansiedade o que que a murmuração mental que leva à ansiedade faz com a gente é nos roubar esse espanto. Porque a gente está tão ocupado com o pensamento da nossa mente que se alguém falar assim, você viu aquela flor? Que flor? Não, mas ela estava ali, a gente estava ali pertinho. Não, eu não vi. Não, você viu o pôr do sol? Você viu a lua? Não tem como ver mais e se espantar e se encantar, porque nós estamos o tempo todo preocupados com o nosso diálogo mental. E você falou uma coisa interessante do exercício inaciano, de deixar para trás. Uma forma da gente fazer isso é acolher. Então, acolhe que aquilo aconteceu, que não foi talvez o melhor, não foi aquilo que você queria, mas você acolhe e aceita. Porque o diálogo mental é uma forma da gente dizer, mas eu queria mudar, mas não tem como mudar. Aceita e acolhe. Isso é soltar. Tá com muita dificuldade de soltar, tá ali, parou no assunto e ficou ali. Uma vez, duas vezes, três vezes. Por que que eu falei isso naquela reunião? Por que que eu me portei assim? E foi. Por que que isso aconteceu? Ficou. Para. Se você estiver na rua, faz 3 respirações profundas. Se você estiver em casa, para mesmo e medita. Foco na respiração. Você pode fazer um escaneamento corporal. Aqui tem, né, no, no Amai-vos na live que a gente fala de escaneamento corporal e ensina a fazer a prática do foco na atenção na respiração. Então, são recursos que a gente pode usar. Porque, imagina, eu fico imaginando assim, né? No final da nossa vida, se a gente pudesse assim, ter a oportunidade de escrever a vida e a gente, quantas belezas a gente viu, os momentos de felicidade que a gente viveu, e a gente chegar à conclusão que grande parte daquilo que a gente viveu durante o dia, a gente viveu com diálogos mentais, ao invés de estar presente. Então, uma forma da gente lidar com a ansiedade é nos tornar presentes, né? Treinar esse sentido de presença. Quando a mente for lá, naquele futuro que ainda nem aconteceu, uma coisa assim, que sempre acontecia comigo, que era quando eu estava assim, com muita coisa na cabeça e ficava preocupada, nossa, o que, que vai acontecer? Tinha algo importante que ia mudar na minha vida em 2017, eu estava em 2011. Aí eu ficava assim, como é que vai ser lá em 2017? E aí aquilo me paralisava. Aí vinha sempre uma vozinha no meu ouvido e falava assim, Silvana, você está tão preocupada com o futuro que você nem sabe que você vai estar viva para viver. Graças a Deus, né, já estamos em 2022, passou, né? Mas assim, e aí eu perco todo o meu presente. Eu perco a flor, a árvore que o padre Ávila viu. Eu perco a oportunidade de... Já viu assim, quando a gente está muito ansioso, muito ansiosa por uma coisa? Que a gente está preocupado, vai receber o patrocínio ou não vai? Se meus clientes vão pagar a terapia e eu vou conseguir pagar o cartão de crédito? E aí eu fico naquele negócio, e a gente vai aumentando aquele nível de ansiedade, aí vem alguém, uma alma boa, e convida a gente assim, vamos à praia? Naquele dia você não tem compromisso nenhum. É sábado,
você quer quase grudar no pescoço da pessoa e dizer: como? Você tem a coragem de me chamar para ir à praia se eu estou aqui preocupada com a fatura do meu cartão, né? Aí aquilo rouba o nosso presente, né? E a gente fica realmente indignado quando a gente recebe uma proposta para fazer algo bom. Você está lembrando aqui, Silvana, eu me lembro que um dos fatos mais marcantes da minha vida, eu vou contar uma historinha rápida, mas que tem a ver com isso. Eu tinha me formado em economia, tinha passado um tempo em Nova York fazendo pós-graduação e tal, e aí eu me dei de presente conhecer a Europa que eu não conhecia. E aí eu estava na Itália com uma prima minha, procurando restaurante. À noite a gente cruzou com um casal de judeu. Eu tinha 24 anos, minha prima 20, 19, ela também estava fazendo curso lá e tal. E aí a gente cruzou, o cara devia ter uns 60, a mulher uns 50. Nós estávamos de noite, sozinhos na rua, em Roma, né? E aí ele perguntou, vocês conhecem algum restaurante? Estamos procurando. Bom, enfim, resumindo, sentamos juntos na mesa, nós quatro, né? Acabamos virando conhecidos amigos ali naquele momento. E aí eu me lembro desse senhor judeu me perguntando o que eu fazia, aquela coisa de, né, se conhecendo e tal. E eu, garoto, né, falando, não, fiz economia, trabalhei em banco, morei em Nova York, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu estava com a cabeça lá daqui a 10, 20, 30 anos, né, projetando lá o que eu queria ser, o que eu queria fazer e tal. E ele, na sabedoria dele, dos 60 anos, ele falou, quando chegou a vez dele, ele falou, gente, eu estou achando Roma uma cidade linda. Vocês são companhia extremamente agradáveis, a comida está deliciosa. Ele começou a trazer a vida para aquele momento, aqui e agora. Nós estamos aqui. Aí, em 2 minutos, eu já estava me sentindo um idiota, né? Um imbecil, assim. Você sabe aquela coisa que cai a ficha? Fala, caramba, o cara tá me dando um tapa com luva de pelica aqui com classe, né? Porque, assim, sabedoria, sabedoria. E aí eu falei, mas você... Aí eu, inconformado, né, com as colocações dele, falei, pô, mas você não faz planejo, você não planeja a médio prazo? Você não tem planos para o futuro? Você não... Ele falou, olha, Tony, o meu povo viveu em guerra, viveu perseguido a vida inteira, então eu participei de guerras, eu não sabia se no dia seguinte eu ia estar vivo, entendeu? Então assim, eu comecei a dar valor no aqui e agora. Eu posso sair daqui do restaurante com vocês, caiu um paralelepípedo caiu uma telha na minha cabeça e eu morrer. Então assim, o que eu tenho é agora. O passado já foi, o futuro eu não sei. Então assim, eu quero aproveitar cada segundo agora. Entendeu? Então eu quero aproveitar esse momento. Ô Silvana, eu vou te falar que a minha cabeça rodava no sentido horário. O cara fez uma bagunça que eu, só para resumir, eu cheguei no Brasil, eu fiquei 1 ano no banco, pedi demissão, entendeu? Assim, eu queria começar a viver o presente, né? Eu queria pensar no futuro sim, mas sem deixar o presente fugir de mim, entendeu? Bom, enfim, é só uma parte aqui de exemplo. Legal, Tony. Assim, isso que ele falou, às vezes, né, o ser humano consegue na sabedoria da idade, e às vezes não, né? Às vezes a gente vai ficando mais velhos e nós vamos ficamos mais ansiosos ainda. E essa ansiedade, eu comecei perguntando, né? Por que ela encontra um terreno tão fértil, né, na nossa vida? E talvez, é uma hipótese, tá, gente? Não estou aqui colocando como a única coisa que leva à ansiedade, mas uma coisa que eu percebo na minha experiência, na minha vida, que me leva à ansiedade, que é a necessidade de controle. Então, assim, na minha experiência, a ansiedade nasce da minha necessidade de controlar esse futuro. Ou seja, de ter todas as garantias ali que aquilo vai dar certo. E aí vai aumentando a ansiedade, porque se eu não posso controlar nem a minha própria vida, como disse esse senhor, né, que eu sempre uso exemplo, ele usou o paralelepípedo à telha, eu uso sempre o exemplo de ser atropelada por um caminhão, né? Espero que eu não morra assim, porque é sempre o meu exemplo, né? Eu não sei, vai que eu atravesso a rua e sou atropelada por um caminhão, né? Então, assim, se eu não posso controlar a minha própria vida, como é que eu posso controlar o mundo e as pessoas, né, que estão envolvidas na minha vida, né? Porque, assim, a política envolve a minha vida, o meu vizinho, a minha família, o meu trabalho, tudo isso envolve na minha vida. São muitas variantes que eu não consigo controlar e isso aumenta a minha ansiedade.
E com a prática de mindfulness me ajuda a trazer a minha mente para o presente. Então, assim, quando eu vejo que ela está indo demais, e praticar regularmente me ajuda a diminuir essa ida muito pro futuro ou pro passado. É claro que existem alguns momentos, eu estava até lendo hoje Santa Teresa de Ávila, né, que é uma monja católica, né, reformadora, considerada doutora da igreja, que eu gosto muito, né, eu sou protestante, mas foi Santa Teresa que me levou para estudar teologia e eu acabei na PUC. Ela fala uma coisa interessante, ela fala assim, uma mulher que tinha uma vida de oração assim, nossa, né, enorme, então assim, uma mulher que meditava o tempo todo nas palavras de Cristo, uma mulher que foi uma reformadora, né, da sua ordem religiosa, ela foi mestre espiritual de São João da Cruz, né, grande místico também, é Santa Teresa que traz São João para a obra de reforma do Carmelo, e ela diz assim, em outra ocasião, eu estava muito inquieta e confusa, sem poder me recolher, envolvida numa árdua luta, numa enorme batalha interior. Meu pensamento se dirigia a coisas imperfeitas, a ponto de me parecer que eu não estava com o desapego que costumo ter. Vendo-me assim tão ruim, temi que as graças que o Senhor tinha me concedido fossem ilusões. Eu estava, em suma, com a alma envolta numa grande escuridão. Isso aqui é um momento de grande ansiedade, onde a gente se pega tão atormentado, tão atormentada, que a nossa mente fica confusa e inquieta. E isso geralmente vem, e ela diz aqui, sem poder me recolher. Isso geralmente vem porque a gente não dá pausa, recolhimento para a nossa alma. A gente vai emendando uma atividade na outra, sem pausa para meditar, sem pausa para tomar um café em silêncio, sem pausa para orar, para rezar, seja qual for a sua espiritualidade. Então, isso faz com que a nossa mente fique confusa e inquieta, e aí depois a gente começa a duvidar de tudo aquilo que a gente faz. Então, uma mulher que tinha um trabalho maravilhoso começa a achar que tudo que ela estava fazendo era uma grande ilusão. Quem nunca passou por essa experiência? Se uma santa, como Santa Teresa de Ávila, né, uma mulher aí estudada, lida e relida, né, há centenas de anos, passa por isso, imagina nós. Então, uma forma é recolher, cultivar pausas, meditar e ter fé, né? Aí a fé, fala, Tony. Não, acaba, que eu vou dar um exemplo aqui legal também. Porque a fé aqui não é uma fé mágica, que nada vai te acontecer, mas é uma confiança, né? É uma confiança no futuro ao invés de uma desconfiança, né? A gente tem... Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Ele diz, olha, e se a gente levar ao pé da letra o que Jesus disse, é verdade, porque ele fala assim, olha, os lírios se vestem, a gente tem roupa. Os passarinhos se alimentam, né? Se a gente tem um celular para entrar aqui e participar dessa live, significa que a gente também tem comida em casa. Tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Mas eu creio que não seja o nosso caso aqui neste momento, né? Então, assim, a gente tem, mas a gente tem ainda uma desconfiança em relação ao futuro. Fala, Tony. Não, eu estava lembrando aqui, porque a gente está falando de pessoas com uma elaboração intelectual, espiritual mais aguçada, né? Mas eu me lembro um exemplo, eu li num artigo, já tem bastante tempo, mas que me impressionou muito, um senhor muito humilde,
que trabalhava muito, ele saía de casa 4h30 da manhã para trabalhar, porque é um pouco isso, né? A gente tem que trabalhar para poder ter dinheiro, para pagar as contas, para poder sobreviver, né? Tem essa demanda humana aí, que não tem muito como fugir, né? Mas ele tinha um filho pequeno e o filho ia muito bem na escola. E aí estava uma reunião de pais falando da ansiedade das crianças, que as crianças não iam bem e tal. E aí, esse filho dele era um excelente aluno, e aí perguntaram para ele como é que ele conseguia educar o filho dele, porque ele saía de casa 4h30 da manhã, chegava às 10 da noite, super humilde, e a criança ia para a escola praticamente sozinha e tal. Então ele tinha um pacto com o filho, que era o seguinte: ele todo dia de manhã acordava, antes de sair, amarrava uma fitinha no dedo do filho, dava um beijo nele, para dizer que ele amava muito o filho, que ele estava com o filho, que ele ia trabalhar, mas que ele voltava de noite. O filho não via ele, mas o filho sabia que ele estava ali, né? Sabia que ele tinha passado ali, dado um beijo nele e ido para ela. E aquilo dava uma autoconfiança para o filho, para ele ir para a escola e sabendo que era amado e que ele estava sendo cuidado, entendeu? Então você vê que é uma pessoa assim que não tem nenhum tipo de lastro intelectual, filosófico, espiritual e tal, mas ele tinha naturalmente uma fé, né? Uma crença na vida, né? De uma pureza incrível. E ele fez uma coisa, eu acho que instintiva, mas que fez todo sentido, né? Então o pessoal ficou assim, aí comentando que a sala toda ficou meio estupefata com a história, né? Mas é isso. Muito legal. Um símbolo, né? Boa coisa, assim. A gente pode tentar também, para lidar com a ansiedade, tentar encontrar um símbolo disso, né? Então, assim, para alguns pode ser Deus, para outros pode ser um familiar querido, né? Como é o caso dessa história. Para outros pode ser qualquer coisa, assim, que você tenha. Tem gente que chama de universo, né? Seja que você chame assim, que você saiba que assim que você não está desamparado, desamparada. Eu acho que é isso que essa história traz, né? Que tem assim, que tem algo maior, né? Que nos transcende. Eu gosto muito de Amor, né, uma Silvana? É, Amor. o amor, né? Algo que nos transcende, assim, né? Então, assim, que isso é que verdadeiramente importa, né? É interessante, assim, bom você falar no amor, porque, assim, a gente não fica com diálogo mental em relação ao amor. Amor a gente aceita, né? E se a gente já sabe de antemão que a gente é amado, né? E aquilo que é mais importante, a gente consegue ir. Então, assim, encontrar na nossa vida aquilo que transcende, aquilo que se fala assim, nossa, o teólogo que eu estudei no mestrado e também no doutorado, ele tem uma definição de fé muito interessante, que ele fala assim, fé é estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. E esse incondicionalmente pode ser Deus, pode ser o amor, pode ser a natureza, porque é tudo aquilo que transcende ao nosso cotidiano. Beber, comer, trabalhar, ganhar dinheiro. Então, assim, o que é isso que se você perder tudo, que é isso que o comercial de um cartão de crédito dizia o seguinte, que é isso que o dinheiro não pode comprar, né? Você pode comprar com o seu dinheiro bons médicos, mas você não compra saúde. Você pode, com o seu dinheiro, ir a bons lugares e conhecer pessoas interessantes, mas você não compra o amor, né? Você pode ir em várias religiões, mas você não compra espiritualidade. Então, assim, o que é isso que transcende, que o dinheiro não pode comprar, que é essencial? E aí, assim, isso é essencial que vai te levar dia a dia, para você não ficar tão preocupado com o dia de amanhã. Mas, mas só que a gente não fica só preocupado com o dia de amanhã, a gente fica preocupado com o dia de amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem, com daqui a 10 anos, igual lá na conversa lá em Roma.
Então a gente vai fazer uma prática rápida de respiração que pode ajudar a gente no dia a dia a lidar com isso. Então, assim, uma coisa que você pode fazer, tá lá, com muita ansiedade, tá aqui agora como Santa Teresa, a mente ficou inquieta e confusa, não teve tempo de se recolher, faz esse exercício. Mas uma coisa que você pode fazer é, todo dia, separa um momento de silêncio. Ah, eu não sei meditar. Vê os vídeos aqui. Ah, eu não quero meditar. Fique em silêncio. Lê um texto sagrado para você. Tome seu café silenciosamente. Isso vai te ajudar a começar o dia menos acelerado, menos acelerada e vai te ajudar a lidar melhor com a ansiedade. Então, mente foi para o futuro, mente foi para o passado, pensou mais de 3 vezes no assunto, toma consciência disso, foca no presente. Desapega, deixa, solta. A gente fica agarrado no negócio, volta no assunto e refaz a conversa toda, volta de novo, solta, deixa aí. Vou fazer uma meditação rápida, só para você poder fazer isso no seu dia a dia. Então, vou te convidar a colocar os seus pés no chão, tá? A sua coluna ereta, as suas mãos sobre as coxas. Fechar os olhos e fazer uma respiração profunda e lenta. Deixa o seu ombro relaxar. Perceba o seu corpo. Você não precisa modificar nada na sua respiração. Seu corpo sabe respirar. Apenas respira. Permita-se ser e estar nesse momento. Toda vez que a tua mente for invadida por um pensamento, uma memória, uma preocupação, apenas volte gentilmente a levar a sua atenção para a respiração sem se criticar, sem julgamentos, com gentileza. Perceba o ar entrando e saindo das suas narinas. Não se trata de não pensar porque a mente pensa, apenas não engane num pensamento. Deixe-os passar, como nuvens passam no céu. Apenas note o pensamento e, sem diálogos mentais, sem crítica, apenas deixe passar. Sinta o ar entrando e saindo. Você pode usar o seguinte manejo: pensar mentalmente in quando você inspira e ex quando você expira.
Se sua mente for invadida por um pensamento, apenas deixe passar, colha com gentileza, com amorosidade. Seja gentil com você. Volte a sua atenção agora para o ambiente à sua volta. Perceba os sons. Não precisa identificar, apenas perceba sons, odores, temperatura. Sinta o seu corpo inteiro respirando, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Faça o movimento que o seu corpo pedir nesse momento, respirando profundamente e no seu tempo, abra os olhos e encerre a prática. Isso, Tony. Silvana, é muito legal essa prática, porque, assim, eu acho que todas as espiritualidades têm o tempo da meditação, né, do retiro, da meditação e tal, mas é um exercício, como qualquer outro, né, assim como você faz exercício físico para manter o corpo, você tem que fazer exercício mental para, né, para estar com a mente saudável, e o espiritual, que é um pouco isso, né, para você tá em sintonia com o universo, né? E então, assim, quando você pratica, você realmente consegue trazer como hábito para o dia a dia, né? Então, eu tenho sentido muito isso comigo já há muito tempo, assim, até por conta dessa espiritualidade, que eu tenho conseguido viver cada segundinho, sabe, Silvana? Assim, tô dentro do carro com meus filhos para levar para a escola, eu vou curtindo, vou conversando, vou assim, aquele momento é sagrado, sabe? Na hora que eu moro num sítio, né, eu vou dar comida para as galinhas ou para os bichos aqui, a reação deles, né, a euforia, aquela coisa de excitação, né, que vai ter comida e tal. Quer dizer, são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença, né? Você vai vendo como é que o universo é completo, né? Bonito, né? Assim, Deus é um artista, né? Assim, eu fico contemplando aí os passarinhos que passam por aqui, sabe? As cores, a estética, né? As flores, enfim. Então tem muita coisa bacana para a gente observar, né? O céu, as estrelas e tal. E às vezes a gente, como você falou, passa batido, né? Tá preocupado lá com. Claro que tem gente que passa por momentos mais difíceis, né? De sobrevivência material mesmo, né? De ter o que comer, né? Então tem muitas pessoas que não conseguem, às vezes pela demanda, mas é um exercício, eu acho que é um exercício, sabe? Eu acho que todos nós temos essa capacidade como fala no Evangelho, né? De Deus vestiu, né, os lírios do campo, né? Deus proveu lá os alimentos, enfim. Então você tem uma coisa divina aí que a gente não explica direito, mas que está presente, né? Enfim, é isso. Mas muito legal aí essa prática. Isso. Então a gente encerra hoje, assim, agradecendo as pessoas que estiveram aqui na live, né, que certamente deve ficar lá gravada, e agradecer aí por você que participou. Então, Silvana, deixa eu até falar para o pessoal aqui, essas lives todas, a gente tem um Mindfulness completo, né, as 8 etapas do Mindfulness que a gente fez, que a Silvana fez com a gente, está lá no @conteamor.amai, está no YouTube também, @conteamor, tem todo o processo dos exercícios de Mindfulness. O Contém Amor é uma plataforma digital,
que produz e distribui conteúdos educativos e culturais ligados a amor e direitos humanos. Então a gente também tem 12 serviços online gratuitos, padre, pastor, sheik, judaísmo, afrodescendente, diversidade sexual, equidade de gênero, pessoa com deficiência, enfim, vários serviços online gratuitos, né? A gente consegue oferecer tudo gratuitamente e busca patrocinadores para poder fazer isso. E é uma rede bacana, né? A gente tem vários parceiros maravilhosos aí, como a própria Silvana, e que a gente, então, trabalha aí com a propagação do amor como valor supremo aí. Então é isso, gente. Obrigadíssimo aí pela presença. Silvana, obrigado aí pela live, pelo carinho, e tamo juntos. A gente volta aí em breve, tá bom? Obrigada, Tony. Tchau, Bom dia, tchau, gente. pessoal. Bom dia.